Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje então para mais um vídeo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre e dar algumas dicas sobre como preparar a apresentação de vocês, né, utilizando o PowerPoint aí, como preparar a apresentação sobre a pesquisa, né, do projeto de vocês, do tema de mecatrônica. Algumas dicas bem rápidas assim e como utilizar um pouquinho o programa. Eu não vou entrar em detalhes, até mesmo porque tem material de leitura aí e possivelmente na aula presencial o professor já explicou um pouquinho como utilizar o programa, tá? E depois a gente aprende a utilizar o programa mexendo. A melhor dica que eu dou para vocês. Bom, eu sugiro para vocês fazer uma apresentação simples, não precisa ser uma apresentação sofisticada, cheia de efeitos, de transições. Sobre o programa, né, PowerPoint, para quem nunca utilizou, ele é bem similar ao Word, no sentido que a interface dele, ele tem aquelas abas, algumas bem similares ao que tu tem lá no editor de texto. Né? Tu tem uma página inicial, inserir, design, transições e animações. Eu diria que essas aqui são as que a gente vai utilizar ali com mais frequência. Eu diria assim, a diferença dele é que ele utiliza uma interface onde tu tem a área de trabalho que é em modo paisagem, enquanto o Word é em modo retrato. Além disso, o Word serve para te utilizar um documento para leitura, normalmente impresso, né? Enquanto o PowerPoint já foi pensado a princípio para ser utilizado mais no computador, para te visualizar algumas informações durante apresentações. Além da interface que tu pode trabalhar, editar, mexer aqui, tu pode inserir então mais slides. Ou novo slide, clicando lá, e aí ele vai inserir aonde você quer, né? Por exemplo, entre 1 e o 2 eu quero inserir um slide, eu clico no 1, ele vai inserir ali, porque sempre vai ser o posterior. Ou então, clicando ali no slide, onde eu quero inserir na sequência, eu clicando no Enter do teclado. E aí eu tenho a inserção de um novo slide. Sobre a apresentação de vocês, né? Então vocês vão pegar o material da pesquisa de vocês sobre o tema da mecatrônica que vocês escolheram e vão preparar um PowerPoint porque vocês vão precisar falar, né? Apresentar essa pesquisa que vocês inicialmente colocaram no relatório por escrito, só que agora vai ser falado. Então nessa apresentação eu sugiro num primeiro slide, na verdade para qualquer apresentação, sempre colocar o título da apresentação, então apresentação do sensor tal, apresentação do tema mecatrônica, e na sequência na parte de baixo, ou pode inverter também, não tem problema, é sempre interessante ter o nome da pessoa que está apresentando ou das pessoas integrantes ali do grupo que irão apresentar aquele assunto. Nessa interface, né, vocês conseguem mexer segurando, clicando com o botão esquerdo e, né, mexendo ali e arrastando, né, e largando onde você queira, ok? Não tenha apenas uma preocupação assim de que o que tu for escrever ali seja legível, um tamanho adequado. Eu sempre sugiro fazer um contraste entre a fonte que tu escreve com o fundo. Né? Então, se está usando uma fonte preta, utiliza um fundo claro. Se está utilizando um fundo escuro, utiliza uma fonte com uma cor clara, em extremos ali opostos. Para não termos problema daqui a pouco, porque nem sempre o que tu vê na tela do teu computador necessariamente é como tu vai projetar. Então, às vezes o ambiente é meio claro, ou a qualidade do projetor assim não é tão boa. Então, na hora de projetar, se tu colocar um fundo verde e uma fonte mais clara, daqui a pouco a gente não consegue ler aquilo que está escrito. Então a gente consegue dimensionar.
Eu digo para os meus alunos, né, tu pode inserir ali imagens, é interessante tu inserir imagens. Vou pegar aqui, por exemplo, uma imagem aqui, né? Eu sugiro sempre inserir imagens ali, porque isso torna a explicação, né, mais clara para te fazer e mais clara para a plateia poder entender também. Uma dica é que quando tu clica aqui, além daquelas abas iniciais, aparece essa aqui, formatar. Uma dica aí na hora de vocês fazerem a apresentação de vocês é tomar um cuidado em relação à imagem. Evitem colocar uma imagem, e aí eu posso alterar aqui, deixa eu ver, a ordem, né? Eu sugiro evitar colocar uma imagem de fundo com texto em cima. Porque por mais que tu cuide ali, faça um contraste, muitas vezes fica ruim, fica muito poluído, né? Imagina que já tem um tom preto, eu uso um tom de fonte ali, cinza. Fica difícil para as pessoas daqui a pouco conseguirem ler. Então minha sugestão é, utiliza a imagem, né? Não sem problema nenhum, mas procura não utilizar como fundo. Essa é a minha sugestão, tá? Quando for mexer nas imagens ali, se tu clicar nos cantos, tu consegue dimensionar elas de acordo com a tua necessidade ali, sem deformá-las. Porque se eu clicar nos meios ali, nas alças do meio, eu mexo, né, muda a minha dimensão ali do meu tamanho da imagem, só que eu acabo deformando ela. Então eu particularmente, a não ser por uma necessidade, daqui a pouco eu vou precisar colocar uma coluna de texto aqui, né? Eu não quero ter um problema ali de não ter espaço, mas cuido para ver se não vai deformar demais. Caso contrário, eu utilizo ali, né, aquele padrão inicial ali de proporção. Ok. Mas de qualquer modo, assim, eu particularmente no início ali, no primeiro slide, o que eu disse para vocês, eu deixo bem simples, é título e nome. Na sequência, eu normalmente faço um slide ali com alguns tópicos daquilo que eu vou falar, porque como eu comentei com vocês em um outro vídeo, é importante eu fazer uma introdução, né, me apresentar, quem eu sou, apresentar os integrantes, quais os tópicos que eu vou abordar durante a minha apresentação, qual é o assunto. Então eu coloco os tópicos aqui, normalmente para eu poder lembrar, né, o que eu tenho que falar, porque às vezes tu fica nervoso e acaba esquecendo de fazer a introdução. Mas não fico preso na hora de falar, né, a uma leitura do que está escrito aqui. Então, supondo que eu vou falar sobre a mecatrônica, e aí eu dividi nos seguintes tópicos, falar da história, da origem do termo mecatrônica, como começou, as aplicações dela, como é a mecatrônica na indústria nos dias de hoje e como será no futuro, né? E aí eu coloco tópicos curtos, história, aplicações, futuro. Não escrevo texto muito ou frases muito longas ou parágrafos, a não ser que eu precise mostrar aquilo para o pessoal, e eu não faço isso nos meus slides. Então, no segundo ali, normalmente eu coloco, né, o que eu vou introduzir, o que eu vou falar. No caso de vocês, é interessante, de repente, colocar na sequência os objetivos, né? Então, escreve título objetivo e notem, o objetivo é aprendizagem, né? É aprender com um tema e tal, não sei o que tu colocou lá no teu relatório. Aqui eu coloco uma frase curta, aprendizagem, uma palavra apenas. E notem que quando eu digito ali, como ele tem uma pré-definição de layout, conforme eu digito lá já fica em tópicos. Mas eu poderia alterar isso, né? Daqui a pouco eu quero criar 2 colunas aqui. Nesse caso eu vou inserir, aqui eu tenho acesso também, né?
eu vou inserir caixa de texto. E aí escrevo lá o tópico que eu gostaria, né? E depois, para deixar ali com aqueles pontos, eu vou aqui, né? Lógico, aqui eu verifico o tamanho da minha fonte, está 32, só que aqui está 18. Então eu vou lá e tomo cuidado de utilizar o mesmo padrão. Ah, não está bem alinhado ali, então eu seguro, arrasto, né, e largo mais ou menos aonde deveria ser, para criar uma questão assim de padronização, né? Beleza. Então vou lá falar dos meus objetivos, né? Colocar a justificativa e vou colocar na sequência então os tópicos ali que eu vou abordar, né? Como eu disse anteriormente, daqui a pouco a história da palavra mecatrônica. Aí coloco aquele título em cima e tópicos curtos embaixo, e aí de repente uma imagem primeira lá que relacione, né, com o início da mecatrônica. Outro detalhe ali, eu posso dimensionar, como eu disse, esse texto, né, e vou ali inserir, vou colocar uma imagem. Um outro detalhe assim, eu vou pegar qualquer imagem aqui, essa que é a única que eu tenho salva no momento. Vamos ver se eu tenho, na verdade, em downloads. Não tenho nada ali. Vou ali em imagens, aqui tem mais alguma coisa. Beleza. Vou inserir aquela imagem, né? Ali. Aqui sumiu, mas depois eu posso inserir novamente, porque justamente vamos fazer o contrário. Ctrl Z para voltar, né? Eu vou clicar aqui fora para não ter problema ali. E vou lá de novo, pegar essa aqui que era menor. Aqui, bom, mas enfim. Depois eu insiro aqui, vou inserir caixa de texto ali. Insiro o meu tópico, tá? Sem problema nenhum. Mas, né, que eu vou dimensionar, de repente, procurar sempre colocar uma imagem que associa com aquele texto, que fique mais fácil, e essa imagem pode ser ilustrativa ou funcional, certo? Mas tomar um cuidado assim, quando eu vou pegar lá sobre um determinado equipamento, um sensor que eu tenho, já trabalho na área e tem lá na minha empresa. E aí eu vou utilizar meu celular, como eu acho que já comentei em outro vídeo aí, de 24 megapixels. E vou colocar 20 fotos. E eu vou ter uma apresentação final dos 500, 600 mega, daqui a pouco, né, 1 giga. E aí para enviar para o ambiente vai ficar muito pesado. Daqui a pouco a tua internet não é muito boa, a tua taxa de upload é baixa. Então minha sugestão, vocês, como eu falei antes, se tu clicar aqui, tu nota que aparece esse formatar, certo? Na imagem ali. Então, minha sugestão é quando tu clicar aqui em formatar, tu vai aqui compactar imagens. Dá um clique lá, né? Usar a resolução de documento, aí tu pode, eu normalmente coloco para dar uma diminuição no tamanho dela, eu coloco para e-mail, né? E dou um OK, porque aqui não vai fazer muita diferença para a visualização, a não ser que seja um detalhe extremo aí que tu queira mostrar, né? Caso contrário, não vai fazer diferença para visualizar o PowerPoint, o slide naquele momento. Ela, se daqui a pouco, se ela tinha lá 24 mega, acaba ficando com 2, 1 mega de tamanho, né? E aí tu não vai ter problema, não vai ter aquele slide, esperar horas ali, daqui a pouco para enviar e depois para fazer o download do teu arquivo, e daqui a pouco a tua conexão não está muito boa, dá um problema ali de queda de sinal, tu tem um arquivo corrompido que o professor depois não consegue corrigir, ou tu não consegue abrir no dia da tua apresentação, né? E ali também tu pode criar outros efeitos, né? Como sombras, recortes diferentes aí, né? O deslocamento, e aí também tu consegue, se eu clicar aqui na alça, eu consigo mexer de acordo ali com o teu gosto, né? E lógico, aqui eu vou inserir aquele texto que eu falei para vocês, aí ali digito o que eu quero colocar.
Bom, para finalizar, assim, então, aí vocês então apresentam os temas ali, como diz, top curtos, bem direto, né? Que seja atraente para o público, que tenha um visual atrativo, eu diria, tá? E para finalizar ali, no design, então, vocês têm algumas pré-configurações, presets de visual, assim, na parte visual, para vocês utilizar um pouquinho mais chamativo, quem sabe, né? Em relação àquela tua apresentação ali. Aí ele cria um padrão, como tu pode ver aqui à esquerda, mais atraente e lógico. Isso é uma questão subjetiva também, o que é atraente para ti de repente não é para o teu colega, mas que não fique aquela coisa pesada também, só título preto, fundo branco, né? Eu acho que chama mais atenção, prende mais a plateia, mas aquilo que eu disse, tem que ser também por outro lado simples. Transições e animações aqui, pessoal, eu procuro usar nenhuma, tá? Porque, assim, tem aqui transições, seriam aqueles efeitos quando tu vai projetar o PowerPoint e vai passar de um slide para outro, né? O problema é que às vezes tu não percebe e aí tu deixa um tempo aqui e ele está no automático. Aí tu tá fazendo a introdução, mas o teu slide tá lá já na conclusão, porque tu colocou a cada 2 segundos, né? Ele vai avançar ou tu joga um valor aqui. Então, tomar o cuidado quando fazer essas transições aí de não ativar, deixar, por exemplo, só com um clique do mouse, né? E aí, por exemplo, eu posso aplicar elas para todos os slides, ou um slide específico em relação ao outro, tá? Mas eu sugiro assim, se vocês são marinheiros de primeira viagem em termos de apresentações aí, né? Eu sugiro deixar no modo manual, que eu vou clicando no teclado ou dando um clique no mouse para passar para o próximo slide e assim não ter nenhum problema. Outra coisa que você pode utilizar, mas eu também normalmente deixo nenhuma, né? É tu querer colocar um efeito numa imagem, num texto. Então, por exemplo, eu clico aqui na minha imagem, coloco aparecer, certo? E aí eu passo para o próximo slide. Vamos colocar aqui um F5 para ver se eu... ali, agora funcionou. Para dar um efeito ali e tal. Mas se daqui a pouco tu não tem essa manha assim de daqui a pouco dominar uma apresentação, falar em público, fica nervoso, né? Aí daqui a pouco as coisas não funcionaram do jeito que tu colocou ali um tempo e aí tu já tá lá na frente falando de um outro sensor e tá lá um capacitivo e aqui está aparecendo a imagem de um sensor indutivo, tá? Então eu particularmente deixo nenhuma, faço meu feijão com arroz, mas que eu tenho o controle ali e consigo fazer a minha apresentação de uma maneira mais tranquila. Mas fica aí o critério de vocês. Então aí foi algumas dicas, espero que venha ajudá-los, né? E qualquer coisa a gente está aí nas tutorias para tirar as dúvidas de vocês. Muito obrigado e por hora então era isso.